por insuficiência de desempenho, foi aberto processo administrativo disciplinar, ele não comprovou que teve a contraprestação laboral para aquele salário que ele ganhou. E em alguns casos, a gente responderam até pelo crime de peculato, que é um crime de você estar recebendo um dinheiro por algo que você não fez. Então, se você vai lá, bate o ponto, assina o ponto físico no postinho, diz que vai para a área e não vai, você está cometendo dois crimes graves: falsidade ideológica qualificada e o crime de peculato. A falsidade ideológica qualificada é porque você registrou um ponto com a carga horária que você não deu, e o peculato porque você recebeu um salário por uma contraprestação laboral que você não deu. Então, para não chegar nisso, é importante conversar abertamente com os companheiros, né? Tá orientando cada um, até adotando a minha frase, que é: direito tem quem direito anda, deveres cobra quem direito dá. O salário está em dia, por que eu não estou trabalhando? As férias estão sendo pagas, por que eu não estou trabalhando? Ah, mas não tem fardamento, não tem protetor solar. Então precisa trabalhar isso, precisa providenciar que se resolva isso. Agora, se tem tudo, eu não posso dizer que vou me restringir a fazer o mínimo se eu estou ganhando salário para fazer o que é o meu papel dentro da minha carga horária. Então nós temos um ordenamento jurídico hoje muito perfeito, muito rígido, mas é importante demais que a categoria fique atenta a esses pormenores, sob pena de perder até o emprego, porque se for condenado a um crime de peculato na esfera criminal, no Ministério Público da Vida, vocês sabem muito bem que quem denuncia é o povo. E o povo não sabe como é que o trabalho funciona. O povo chega no prefeito e detona a secretária porque demorou um exame. Não sabe o povo que depende da regulação do Estado. O povo chega e detona o agente de saúde que ele não passa lá faz não sei quantos anos, faz não sei quantos meses, mas ele não sabe que aquele agente está numa área descoberta, está dando prioridade apenas aos hipertensos, aos diabéticos, nas prioridades. Então, o importante é conversar com o paciente, sempre conversar, esclarecer. Agora, aquele que a gente tem a ovelha negra dentro da nossa família, aquele que não tem mesmo como se justificar, ele pode ficar em maus lençóis, e é muito perigoso. Imagina aí um agente de saúde com 20, 25 anos de profissão, na luta aí por uma aposentadoria especial, com paridade e integralidade, aí vem uma demissão. Essa pessoa vai fazer o que da vida? Porque não é a secretária fazer isso, não é o prefeito fazer isso, é alguém denunciar o Ministério Público e o Ministério Público ir atrás, porque cabe ao Ministério Público defender o interesse do povo, o interesse público. E aí a secretária de saúde recebe um expediente do Ministério Público para apresentar a folha de ponto de Cosmo e apresentar junto com a folha de ponto de Cosmo toda a produção que Cosmo deu ao longo dos últimos 2 anos. Cadê a produção? Aí a promotoria pede também a folha de pagamento de Cosmo. Está lá o salário, os 2 anos, integralmente. Estou lascado. Não tenho como me socorrer com ninguém, porque eu não vou ter como criar a produção. E a secretária vai ser obrigada a fornecer. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter esse diálogo aberto com os companheiros para evitar o mal maior. Então eu quero compartilhar alguma dúvida sobre o que a gente falou para passar para a questão do projeto da PEC. Não. Só abrir aqui o projeto que a gente apresentou ontem a todo o Brasil, que trata da regulamentação da PEC, do pagamento do piso estabelecido pela PEC. E é muito enxuto o projeto. A gente tinha, deixa eu só abrir aqui um arquivo em PDF que fica melhor de exibir. Hoje no Rio Grande do Norte nós temos quase 100% dos municípios já receberam esse documento e estão tratando de enviar já para as câmaras municipais. É um projeto de lei que inclusive eu discuti com a nossa Confederação Nacional, discuti com a assessoria jurídica, né? Hilda tomou conhecimento tanto do ofício quanto do projeto e acharam muito bom o conteúdo. Deixa eu só compartilhar com vocês. Estão visualizando aí? Sim. Pronto, esse é um ofício padrão que eu proponho, onde eu justifico toda a legalidade, a questão da emenda, menciono a questão do texto constitucional, coloco que no caso da existência do plano de carreira,
e salário, cargo, carreiras e salário, o vencimento inicial tem que ser inicial igual ao piso nacional, sob pena do gestor cometer o crime de responsabilidade, porque ele vai estar negando a execução à lei federal, e negar a execução à lei federal, estadual, municipal, configura o crime de responsabilidade passiva do afastamento do mandato do prefeito e do vereador. Aí coloco que essa conquista histórica da categoria também foi importante para os municípios. Aí eu coloco que os recursos saem do limite prudencial, que foi a maior conquista dessa emenda à Constituição depois do piso. Toda a despesa paga com piso aos agentes comunitários, aos agentes de endemias, ou qualquer outra vantagem paga com aqueles incentivos federais que vêm, eles saem do limite de folha com o pessoal do município. Então, se a folha de pagamento aí em Passos hoje corresponde a R$500 mil, a prefeitura vai ter R$500 mil de folga no limite prudencial, no limite com gasto de pessoal. Isso é uma grande conquista para todos os municípios do Brasil. E aí eu coloco justamente que se as prefeituras quiserem pagar o novo piso referente a 2002, já podem, porque estarão amparadas pela Constituição de 88. E tem a garantia do recebimento do repasse da União retroativa a 6 de maio de 2022, foi a data de entrada em vigor da emenda 120. Mas para isso cabe ao gestor discricionariamente tomar a decisão, que a rigor depende de quê? De disponibilidade financeira. Então, se eu quero antecipar o piso, como alguns prefeitos já fizeram, pode, porque vai ter uma parte na Constituição. Mas ele precisa ter uma coisa, é o dinheiro, que ainda não foi repassado aos fundos municipais. E aí eu coloco que o repasse para o cumprimento do novo piso não foi efetuado pelo Ministério da Saúde, pelo Fundo Nacional dos Fundos Municipais, porque os trâmites burocráticos para o crédito especial e a suplementação estão sendo finalizados na esfera federal. Resolvidas essas pendências de ordens orçamentárias, ocorrerá a edição de atos do Ministério da Saúde que garantirá o repasse, né, aos municípios. Aí cabe lembrar também que a ação é tripartite. Aí eu vou discorrendo aqui sobre a legalidade e finalizo pedindo que envie o projeto de lei para a Câmara. Aí a secretária já deve estar se perguntando: ó, Cosa, mas como é que eu vou mandar um projeto para a Câmara que você acabou de me dizer que o recurso federal não veio? Aí também pensamos nisso. O modelo de projeto de lei enxuto, objetivo, técnico, ele dispõe sobre o pagamento do piso salarial nacional aos ACE e ACS, na forma do artigo 198, parágrafos 8º, 9º e 11º da Constituição Federal. O primeiro artigo, de cara, ele já estabelece que, em consonância com a Constituição, o vencimento base dos agentes comunitários, dos agentes de combate a endemias, não será inferior a 2 salários mínimos repassados pela União ao município, asseguradas todas as demais vantagens previstas no Estatuto dos Servidores do Município e demais legislações em vigor. Esse texto aqui ele é redundante, porque as demais legislações já asseguram, mas é importante colocar, porque tem gestor confundindo, e para evitar aí demandas judiciais, que os 2 salários vai corresponder à soma de tudo. E é claro que não é, porque a própria Constituição diz que é o vencimento, e vencimento é o salário base, porque vencimento é o termo utilizado para salário de servidor público. Já para servidor da iniciativa privada, o termo utilizado é remuneração. Então, qual é a remuneração do agente contratado pelo AOS? É o salário que está no contrato. Mas qual é o vencimento do agente de Passos? O vencimento hoje é 1.550 se ele não tiver um plano de carreira. E aí vem o artigo 2º, já respondendo um possível questionamento da secretária. Como é que eu vou pagar sem ter o dinheiro? Aí o artigo 2º dispõe que o vencimento inicial das carreiras de agentes comunitários de saúde e de agente de combate a endemias não poderá ser inferior ao piso nacional da categoria definido pelo artigo 198, parágrafo 9º, nos termos que dispõe o artigo 9A da Lei 11.350. Essa lei federal estabelece que numa carreira o salário do agente tem que ser igual ao piso inicial. Parágrafo único. No caso das carreiras já existentes, o município promoverá a evolução salarial, tomando como base o vencimento inicial, conforme dispõe o caput, conforme dispõe o artigo da 11.000. E o artigo 3º, aí vem a proteção para o gestor e a possibilidade de enviar esta lei para a Câmara de imediato, sem se preocupar. Artigo 3º, o cumprimento do que dispõe o caput do artigo 1º e artigo 2º
ou seja, pagar o piso do base, ou corrigir a carreira, estabelecer o piso inicial na carreira, fica condicionado ao repasse por parte da União, nos termos do artigo 198, parágrafo 9º. Ficando só um minutinho. Então, quer dizer, nesse projeto de senhor já fica condicionado a partir da data que eu receber o recurso. Exatamente. Fica condicionado, mas também continuando a redação. Ficando autorizado a antecipar o novo piso salarial mediante utilização de recurso orçamentário do Orçamento Geral do Município, OGM. E aí é onde vai ter a decisão discricionária. Eu estou autorizado, eu disponho de recurso, minha equipe. Sim, prefeito, o senhor tem um recurso aí, pode utilizar, e aí quando o piso for repassado pela União, lá em junho, julho, o senhor não vai receber retroativo, então não vai ter impacto nenhum, o dinheiro volta para onde saiu a antecipação. Agora, obrigação não é, porque a própria Constituição assegura que o repasse do piso, o cumprimento dele é mediante o custeio da União, que era antes 95% de assistência, hoje 100% com os dois salários. E o artigo 4º finaliza: nos termos do artigo 198, parágrafo 11º da Constituição Federal, os recursos financeiros repassados pela União ao município para o pagamento do vencimento ou qualquer outra vantagem aos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objetos de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com o pessoal. Essa redação é justamente o que a emenda 120 estabelece. E o artigo 5º, que é necessário ser feito, é que as despesas decorrentes desta lei correrão por conta do Orçamento Geral do Município e dos repasses da União, ficando o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial e suplementação orçamentária para atender às despesas com os reflexos decorrentes desta lei. Por que desse artigo? Porque o orçamento que foi aprovado o ano passado pelos municípios, eles previam um pagamento de um piso de 1.550 ou um piso de uma carreira, caso exista, de X valor. E, consequentemente, o impacto financeiro para esse orçamento levou em consideração o terço de férias sobre esse valor antigo, o 13º sobre esse valor antigo, a hora extra, uma vantagem A, B, C, com base no valor antigo. Então, se vai ter um novo piso, consequentemente haverá um aumento nos reflexos, e o município ele não vai ter orçamento aprovado para isso. Por isso que o projeto precisa estabelecer essa suplementação e esse crédito especial. E aí, logicamente, o artigo 6º finaliza dizendo que a lei entra em vigor com efeitos financeiros a partir de 6 de maio de 2022, que é a data em vigor da emenda 120. Não pode ser inferior, nem inferior e nem posterior, porque a União vai repassar esse recurso retroativo à data de publicação da emenda 120. Dúvidas? Não, por enquanto não. Eu queria só pedir um favor, se o senhor podia disponibilizar para mim depois. Já está no meu blog. Você bota na internet aí cosmomaris.com e você vai encontrar. Botando no Google Cosmo Maris, na primeira opção do Google, você vai achar meu blog e lá tem uma matéria, vai ter um documento no Google Drive, é só você clicar para exibir e tem a opção de baixar. Caso não consiga, manda um e-mail que eu envio. Ô Vanessa, eu também tenho. Eu conversei com o Cosmo, ele estava comentando que ele colocou, aí ontem eu visualizei, até salvei para os meninos, depois se quiser também eu te encaminho. Pronto. Dúvidas? Acho que não, essa já. Agora vamos para a questão dos agentes de endemias. Isso. Qual o problema em se tratando de recurso? O Ministério da Saúde ele estabeleceu que é mais uma questão eminentemente jurídica. Eu tenho inclusive discutido isso com alguns municípios brasileiros que insistem em dizer que os agentes de endemias não vêm o recurso, e como não vem o recurso é difícil atender, e que não tem como pagar, que não tem como isso, não tem como aquilo. Qual é o problema disso? Culpa dos próprios municípios.
Por quê? Porque tanto a lei federal, tanto a emenda à Constituição 63, que anteriormente regulamentava o repasse para o cumprimento do piso, quanto a lei 11.350, quanto o decreto que regulamentou a emenda 51 e o decreto que regulamentou 11.350, desculpe, eles estabelecem que o município tem o direito de receber a assistência financeira complementar para os agentes cadastrados no SENES. E o município de Passos, com certeza, os agentes que têm cadastrados, o município não está recebendo recurso nem para o quantitativo que está cadastrado. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou abrindo aqui, enquanto estou falando com vocês, estou abrindo aqui o Fundo Nacional de Saúde para olhar justamente isso, porque é preciso conseguir aqui abrir. O município de Passos recebe hoje, do Ministério da Saúde, a processando aqui o Fundo Nacional, deixa eu fechar aqui algumas telas. Que é para bater, secretária, com essa informação que lhe deram. Né? Porque tem um recurso que vem dos agentes comunitários que pode vir por outro bloco. E tem muita gente que vai lá apenas no repasse agentes comunitários e repasse agente de combate às endemias. E esquece de olhar que tem agentes que são custeados por outros blocos. Nós temos um caso de Natal aqui que tem 32 agentes sendo custeados por outro bloco. O município não sabia. Entendi. Pronto, achei aqui. O município está recebendo hoje Fundo Municipal de Saúde, município de Patos, incentivo financeiro aos estados, Distrito Federal, agente de combate às endemias. O município está recebendo 400, deixa eu ver aqui se eu puxei do ano todo. Pronto, eu puxei do ano todo. Então o município recebe mensalmente 82.460 mais 4.340 de incentivo adicional de políticas afetas. Corresponde a R$86.800. Para saber para quantos agentes está vindo o recurso, eu vou dividir esse valor por 1.550. Dá o 56, não é? 56. Então o município, olha só o tamanho do estrago. O município tem 106 agentes de endemias cadastrados no SENES e só está recebendo recurso Para 56. para 56. Então, problemas que podem estar ocorrendo aí. E aí eu sou suspeito de falar, vocês que conhecem muito mais. Ou o município contratou um quantitativo de agentes de endemias. Eu digo isso com quase certeza, porque em nenhuma cidade o quantitativo de agentes de endemia se aproxima muito do quantitativo de agente comunitário. E aí se aproxima. Nós temos 141 e temos 106 de endemias. Então se aproxima muito. Se isso aconteceu, pode ser a explicação para que o município não receba para a totalidade. Mas, porém, por mais que tenha um quantitativo superior ao que o Ministério da Saúde financiaria, precisa ser revisto isso para que pelo menos aumente aí o quantitativo de agentes custeados. Porque a regra que estabelece a legislação é que a União tem a obrigação de repassar o recurso para o quantitativo de agentes de endemias cadastrados no SENES. Ponto. O que é que o decreto regulamentador do piso diz? Que o município tem que cumprir os pré-requisitos. E quais são os pré-requisitos que o decreto menciona? São justamente os pré-requisitos que o município já cumpre. Cadastro atualizado. Inclusive foi publicada a portaria 1035 em 2016, dando um prazo aos municípios até 30 de julho
de 2016 para recadastrar os agentes de combate às endemias com CBO próprio de agentes de combate às endemias. E isso foi feito. Todos os municípios fizeram, não tenho dúvida disso, né? Aí nós temos os agentes de endemias. Tá aí. 106 agentes de endemias cadastrados no CNES. Custeados 56. Então é uma disparidade gigantesca, né? Nós tivemos aqui no município de Currais Novos, município de Caicó, município de Macaíba, e discutimos essas questões. Além de eu passar para o jurídico que todo o ordenamento jurídico assegura o município receber o recurso federal para a totalidade cadastrada no CNES, o município tinha como entrar na Justiça Federal buscando inclusive o retroativo dos últimos 5 anos. Essas prefeituras talvez não tenham entrado na Justiça, mas com certeza procuraram o Ministério da Saúde, que é quem deve ser procurado. Não adianta procurar a Regional de Saúde, não adianta procurar a Secretaria Estadual de Saúde, até porque a ação é tripartite, o governo do estado não entra com um centavo. É tripartite só no nome, nem assessoramento técnico dá, porque depois da municipalização do programa Dengue, os municípios ficaram a ver navios, né? Então, qual é o objetivo dessa nossa conversa? Primeiro, secretário, a regra que foi estabelecida pela Comissão Intergestores Tripartite, ela estabeleceu uma regra numa ata de reunião que rasga todo o ordenamento jurídico. E isso não pode acontecer, porque portaria, ata de reunião de Comissão Intersetorial Tripartite, requerimento de Câmara, não passam por cima do ordenamento jurídico. Para o ordenamento jurídico ser mudado, ele precisa ser revogado por outra lei. Se for cláusula pétrea da Constituição, nem assim, é uma burocracia muito maior, tem que se instalar uma constituinte, enfim. Então a lei assegura que você tem direito de receber por 100% que está cadastrado. Ponto. A Comissão Intergestores Tripartite chegou e disse, não, a regra é essa. Para uma cidade com tantos mil habitantes, eu só custeio tantos agentes de endemias. Para uma cidade acima de tantos mil habitantes, no máximo tantos agentes de endemia. Está errada essa ótica. Porque essa ótica de financiamento que contraria a legislação, ela foi feita com base em quê? Foi feita com base no tratamento focal do combate ao Aedes aegypti. Quando não tínhamos várias arboviroses, da época que os agentes de endemias não faziam tracoma, não faziam leishmaniose, não faziam eutanásia, não faziam o BV portátil, não estavam readaptados, que eram jovens que estavam ingressando no mercado de trabalho. Hoje a realidade é outra. Nós temos agentes de combate às endemias em todos os setores da Secretaria de Saúde, que se não for por eles as coisas não andam. Centro de Controle de Zoonose que me diga, Vigilância Sanitária que me diga. Então eu não posso financiar o agente de combate às endemias com base na regra de que cada agente de endemia será responsável de 800 a 1.000 imóveis visitáveis, porque seria o quantitativo a rigor possível de ser visitado 6 vezes durante o ano, a cada 2 meses, correspondendo a um ciclo epidemiológico. Isso aí está defasado, isso não existe mais. Quantos municípios brasileiros hoje só conseguem fazer 2 ciclos? Quantos municípios, a exemplo de Natal, Rio Grande do Norte, que é referência e precursor no estudo, que estabeleceu uma metodologia de visita que não é por ciclo epidemiológico, é por monitoramento, instalação de ovitrampas, monitora a ovoposição do mosquito, monitora as casas de notificação para poder botar os agentes para atuar numa área específica. Então os municípios brasileiros hoje, eles precisam de fato chegar para o Ministério da Saúde e dizer, através de relatório técnico, Ministério da Saúde, temos um probleminha para resolver. Em primeiro lugar, o ordenamento jurídico me dá o direito de receber. Vocês estão passando por cima da lei. Mas eu estou aqui com um relatório técnico que me assegura o seguinte. Eu tenho 106 agentes de combate às endemias. Eu tenho a soma dos FAD5, que é a soma do mapa de imóveis visitáveis dos agentes de endemias, que corresponde a tantos mil imóveis visitáveis.
Desses 106 agentes de endemias, eu tenho tantos que não estão nessas visitas domiciliares, que estão em outras arboviroses. E aí, diante desse relatório técnico, provando para o Ministério da Saúde que o município, de fato, precisa de todos esses agentes de endemias e que todos eles estão inseridos dentro das atividades da vigilância, dentro das atividades que a lei estabelece como atribuições ou diretas ou correlatas, dificilmente o Ministério da Saúde ele vai se refutar a custear 100% ou talvez pelo menos quase os 100%, porque se o município contratou de forma exagerada, ele não vai conseguir comprovar com relatório técnico, né? E aí vem ainda aquelas situações. Um agente de endemias ele não pode ter contato com larvicida, mas ele está afastado porque era um larvicida organofosforado há 10 anos atrás. E aí, se eu aposento hoje, é prejudicial. Se eu readapto de função, é prejudicial. Então, quem sabe se não é interessante procurar o médico dele para que o médico veja se o produto que está sendo usado na atualidade lhe oferece algum risco. Ao ponto, inclusive, de fazer um exame, né, com o dermatologista. Ao ponto de fazer um estudo detalhado com o médico do trabalho, se aquele afastamento de outrora o impede de voltar à atividade hoje. Então, são coisas a se pensar, porque se o município está custeando esse grande número de agentes de endemias e recebendo por 56, o problema vai aumentar. Por que o problema vai aumentar? Porque mesmo não recebendo para a totalidade, o município não vai poder deixar de pagar o piso nacional. E aí o que eu digo diretamente aos gestores: vá cobrar de quem lhe deve. Infelizmente, vá cobrar da União, que é quem está rasgando o ordenamento jurídico e está devendo o município. Agora, infelizmente, tem município secretário que não quer brigar com a União. Mas eu, sinceramente, se eu tivesse com minha OAB na mão e tivesse tempo, eu estava promovendo essas ações na Justiça Federal e ganhando um vultuoso recurso financeiro retroativo a 5 anos para as prefeituras. Porque a tese jurídica para garantir o recebimento desse recurso, eu já passei aqui nessa nossa reunião. Então, caminhos existem. Agora, se eu procuro a pessoa errada, eu não vou resolver o problema do meu município. Então, talvez tenha sido o que aconteceu com as cidades do Rio Grande do Norte, que foram ao Ministério da Saúde, orientados por nós, e hoje recebem para 100% dos agentes de endemias. Que ela assim tem uma pergunta: o senhor já tem um direcionamento de onde que eu vou no Ministério? Na SVS, porque o recurso é relacionado aos agentes de endemias. Então, quem é que estabelece o repasse do recurso? O ordenamento jurídico. Quais são os atos normativos que tratam do repasse específico da vigilância? Fundo Nacional. Mas o Fundo Nacional repassa o recurso com base nas portarias, nos ordenamentos do Ministério da Saúde através da Secretaria de Vigilância, né? E aí vem um detalhe: quando é feito o impacto financeiro para colocar no orçamento um piso, quando é feito o impacto financeiro, por exemplo, para publicar a portaria do Ministério da Saúde, quem são os agentes que o Ministério da Saúde considera para a elaboração desse impacto? Justamente o quantitativo que está cadastrado. Pasmem, o Ministério da Saúde, na hora de orçar, ele considera quem está cadastrado. Ué, mas então ele está pegando meu dinheiro. Oi? Ele está ficando com o meu dinheiro. Lógico, por isso que eu estou dizendo que se os municípios ajuizarem aí demandas judiciais na Justiça Federal, eu vou chegar numa mão com todo o ordenamento jurídico que me dá o direito de receber o recurso, porque eu estou cumprindo os pré-requisitos, e eu vou chegar na outra mão com a ata da Comissão Intersetorial Tripartite que diz o contrário de todo o ordenamento jurídico. E o juiz federal vai dizer o quê? Que vale a legislação, que a Comissão Intersetorial Tripartite não pode fazer às vezes de poder legislativo, e que o Ministério da Saúde, conforme dispõe a emenda 63, conforme dispõe atualmente a emenda 120, tem a obrigação de custear o salário piso de 100% dos agentes de endemias, de 100% dos agentes comunitários. Agora,
Se a União se defende e apresenta que, num estudo detalhado, o Ministério da Saúde comprova que o município de Passos, por toda a documentação, só consegue suportar 70 agentes de endemias, e que o município promoveu aí contratações além do que precisava, de forma precipitada. Se ele consegue provar isso, o juiz vai dar atenção, até porque se fosse apenas o quantitativo de agentes no quadro que desse a obrigação à União e o direito do município receber, se eu fosse um prefeito em véspera de eleição, eu contratava 3.000, precisando de 30, porque a União ia pagar. Então não é assim também, correndo frouxo. É preciso ter um estudo técnico que a Secretaria de Saúde de Passos comprove tecnicamente, detalhadamente, onde está cada um, por que precisa, o que está desempenhando e que de fato está desempenhando indicadores para a vigilância. E aí com certeza eu consigo convencer quem de direito do Ministério da Saúde, e aí o Ministério da Saúde ele vai publicar portarias, como são rotineiramente publicadas, editadas, aumentando este repasse para o município. E ainda tem aquela possibilidade de ver a questão de quem está readaptado, quem está remanejado, né? Nós temos, por exemplo, um agente de endemias aqui no meu estado que foi readaptado de função na função administrativa, porque sofreu um acidente e perdeu o movimento de um dedo. Ele não conseguia escrever. E aí, na época, o trabalho era feito tudo manualmente, nas fichas. Se for o agente de endemias, é até aceitável. Por quê? Porque ele não tem o tablet, ele não tem o eSUS, ele não tem mecanismo de informação da produção digital. Mas se essa pessoa fosse agente comunitário numa cidade que tem o tablet, que tem o eSUS, ele não ia precisar escrever. A produção dele é um clique. Então tem realidades que precisam ser vistas, até porque o agente comunitário de saúde e o agente de endemias que se afasta da sua função, ele corre sério risco na questão da aposentadoria especial. Porque o que é que diz a aposentadoria especial no formato atual do ordenamento jurídico? Que eu tenho que ter 25 anos de atividade insalubre ininterrupta. Se eu tenho 20 anos de atividade insalubre e fui readaptado numa função e tiraram a minha insalubridade, eu interrompi essa contagem para aposentadoria especial sem saber. Então eu preciso, de fato, verificar o que eu quero para o futuro. Agora não se recomenda ninguém trabalhar doente. Mecanismos tem, né? Tem gente que tem problema de pele que não pode tomar sol depois das 11. Quando ele vai para a praia, ele vai de manhã, vai cedinho. Quando dá 9h30, ele vai embora da praia. Por quê? Porque o dermatologista dele disse isso. Mas eu tenho companheiros que têm um problema de pele que não pode tomar nenhum tipo de sol. Mas às vezes está lá na rede social postando bola na pelada. Eles ficaram bravos, porque um dia eu fiz só uma colocação assim, mas brincando. Falei, não, vamos adquirir um guarda-sol, porque às vezes assim, tá o sol muito quente ou tá chovendo, né? Eles apelou comigo aqui. Ameniza, mas quando eu dou o guarda-sol, eu estou induzindo que você pode trabalhar na chuva. Aí eu dou o guarda-chuva para você trabalhar na chuva. Então qual é o ideal? Fornecer um fardamento padrão. Inclusive eu lhe trago aqui, secretário, uma excelente proposta. Você pode pensar com sua equipe, mas eu vou lhe apresentar uma proposta que fala, que traz de fato economicidade, celeridade, satisfação de 100% da categoria e ainda lhe desocupa no tocante a fazer licitação. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos várias cidades que pegam o recurso da União, que é aquele incentivo adicional de políticas afetas, que por cabeça vem hoje R$ 77,50, por ano dá R$ 1.007. Este recurso não é o do piso e nem é aquela 13ª parcela que muitos chamam de 14º. O município recebe hoje 3 recursos. R$ 1.550 não é o piso. 95% dos 1.550 é para o piso. O município deveria tirar 5% de recurso próprio e pagar o piso, porque a União hoje ela só custeia 95% de assistência carimbada para o piso. Mas aí a União repassa
5% do piso como incentivo adicional de políticas afetas. E repassa uma 13ª parcela no final do ano, que é o equivalente aos 1.550, que é a soma do incentivo de adicional de políticas afetas, mais assistência financeira complementar. E aí a proposta é, ao invés de eu licitar, comprar gato por lebre, entregar calça de homem às mulheres, porque a empresa que ganha a licitação, depois de entregar fica difícil, faço uma licitação, vem 3 empresas combinadas, um bota um preço menor, mas na verdade é o maior. Quando recebo, quero trocar, tem a dificuldade, enfim, passa 2 anos e você não consegue licitar e todo mundo fica sem fardamento, se expondo. Então a proposta é criar no município uma verba indenizatória, uma ajuda de custo, onde estabelece um repasse anual de um valor que aqui no nosso estado a gente propõe R$600 para a compra de um fardamento padronizado. A lei vai estabelecer 2 calças, 2 camisas preferencialmente com fator de proteção e manga longa, um sapato, no caso dos homens, agentes comunitários e mulheres, agentes comunitários, tênis com amortecedor, no caso dos homens e mulheres, agentes endemias, bota ou sapato de segurança, porque é EPI, em virtude da picadeira, em virtude de entrar em terreno baldio, e uma bolsa preferencialmente em lona número 10, que é duradoura. Então a lei estabelece um repasse anual, carimbado para a compra desses itens, mas a lei também estabelece o seguinte, que todo esse fardamento é devidamente padronizado, com brasão oficial e o nome da Secretaria Municipal de Saúde. Estabelece também que após o recebimento da verba indenizatória, todos terão um prazo de 90 dias para prestar conta, centavo por centavo do que compraram. E aí, antes que a secretária pergunte, e como é que vão fazer? Vão arredondar a nota, porque vai comprar tudo e vai bater justinho o valor de 600? Não. A lei estabelece que, havendo saldo positivo, fica autorizado comprar um item a mais dos itens obrigatórios ou autorizado a comprar um colete personalizado. Sobrando dinheiro, não comprando o item ou comprando outro item sobrando dinheiro, a lei também estabelece que após a prestação de conta, aquele valor que sobrou será descontado na folha de pagamento subsequente. Mas a lei também estabelece que aqueles que receberam a verba carimbada para aquisição, que não prestarem conta dentro do prazo, responderão processo administrativo disciplinar, não receberão mais a verba indenizatória, a secretaria irá fornecer os itens e terá feito desconto do que ele recebeu e não prestou conta no salário subsequente ao esgotamento do prazo. Feito isso, eu tenho proteção para o servidor, eu tenho proteção para a Secretaria de Saúde, eu tenho desocupado a equipe de licitação para não estar fazendo pesquisa mercadológica, quebrando cabeça com empresas, e eu tenho principalmente uma coisa que eu ainda não falei, a possibilidade de geração de emprego, renda e imposto. Porque no momento que eu estabeleço a verba indenizatória, os agentes vão fazer aquisição diretamente. Então eles vão comprar onde eles quiserem e vão fazer de forma organizada, vão baratear os custos, vão comprar na cidade. Como tem a prestação de conta, tem a nota fiscal, já vai ter a geração do imposto. Aquela empresazinha que fabrica pouco, mas ela sabe que vai ser adquirido todo ano, vai reforçar a sua fabricação, vai contratar mais gente. Então eu estou falando de um projeto macro, que é a saída em todas as cidades aqui no Rio Grande do Norte, onde nós conseguimos implementar isso, foi um sucesso. E aí trago para finalizar sobre essa proposta 2 coisas que me tranquilizou de estar levando a proposta para todos os municípios, inclusive estender para o Brasil. Numa das cidades que criou a lei, recebeu uma visita do Tribunal de Contas do Estado, questionando que dinheiro é esse aqui, que o pessoal recebeu a mais, que não teve recolhimento previdenciário. A própria lei, por se tratar de verba indenizatória, não tem recolhimento previdenciário nem imposto de renda. Então não incide patronal e nem o do empregado. E aí quando chegou aí, o Tribunal de Contas questionou, e aí o município disse, não, é uma lei que nós aprovamos, que estabelece um repasse de uma verba indenizatória, eles compram e prestam conta. Aí o auditor do Tribunal de Contas disse, traga a lei. Leu a lei, perfeito. Agora traga a prestação de contas.
E aí a secretária trouxe a pasta individual com a prestação de conta de cada um. O auditor disse: estou satisfeito, muito obrigado, deu meia volta, foi-se embora. E aí, recentemente, uma das cidades que não queriam essa modalidade de compra, que é um município aqui do Rio Grande do Norte chamado São Gonçalo do Amarante, tem 200 agentes, era extremamente contra, porque dizia que não ia dar certo, que os órgãos de controle externo, etc. E aí eu ajuizei um procedimento, na verdade não ajuizei, foi no Ministério Público do Trabalho, entrei com um procedimento do Ministério Público do Trabalho, que é competente para as questões de meio ambiente e segurança do trabalho, de agentes comunitários e de agentes de endemias, e nas mediações que fizemos, conseguimos convencer o município, mas o procurador do trabalho questionou. Essa modalidade dá certo? E se o servidor gastar com outra necessidade, como acontece quando fornece o vale transporte em dinheiro? E aí, quando nós exibimos o projeto de lei, o Procurador Federal do Trabalho aqui do Rio Grande do Norte fez questão de consignar em ata que, em virtude da redação do projeto de lei, o Ministério Público do Trabalho não vislumbrava nenhuma ilicitude nesta modalidade de aquisição de fardamento. E aí essa cidade já criou a lei, já pagou o dinheiro, o povo já comprou o fardamento, e estão faltando apenas a gente fazer uma solenidade com o prefeito para prestar conta e mostrar que nós tínhamos razão, que se economizou dinheiro, foi célere, ninguém reclamou da qualidade que eles mesmos escolheram, e a durabilidade com certeza vai ser bem maior do que aqueles licitados, porque os municípios recebem gato por lebre, mas não tem engenheiro têxtil que possa atestar se aquele tecido que está na pesquisa mercadológica e que foi ganho, que foi fornecido pela empresa, é de fato aquele tecido que foi pedido. Então acaba com tudo isso, é uma possibilidade. E também uma outra verba indenizatória para o protetor solar, corporal e labial, que a gente propõe aqui no estado o valor de R$60, justamente com o que sobra do incentivo adicional de políticas afetas, sobra 400 e pouco. O município entraria com a contrapartida de menos de R$3 por mês para fornecer essa verba indenizatória mensal para a compra de protetor solar corporal e labial. E aí, logicamente, todo mundo se organizando para comprar na mesma farmácia, a depender da validade desse item, pode comprar muito mais barato quando ele chega para a farmácia e diz que quer comprar 500 bisnagas, quer comprar 1000 bisnagas para o ano todo, para todo mundo. Por quê? Porque a validade é longa e eu não vou precisar, não é um item que eu vou precisar usar. Então é muito melhor do que estar fazendo penduricalho com guarda-chuva, com guarda-sol. Por quê? Porque quando os agentes estiverem com tudo isso, eles vão comprar o guarda-sol deles, do bolso deles, não vão reclamar. Por quê? Porque vão estar com fardamento de qualidade do corpo, vão estar com protetor solar de boa qualidade, porque eles escolheram. E reclamação para a secretária vai ser zero, porque eles escolheram, eles tocaram. Ninguém vai poder reclamar que foi superfaturado. Ninguém vai poder dizer: ah, mas na prestação de conta eu não quero fazer, porque vai ter que fazer. Por quê? Porque o dinheiro é público. Eu apenas estou direcionando para a mão de cada um para comprar. A secretária também não vai dizer: Cosa, vai me trazer um problema, e aqueles que não quiserem, não comprarem e não prestarem conta, eu não vou mais pagar. Aí você me traz um problema que eu vou ter que comprar, eu vou cair no problema da licitação? Também não, porque como é pouca gente, você faz a dispensa, podendo inclusive comprar diretamente aos fornecedores dos que compraram. Então pensamos em tudo, só não pensamos em uma coisa: se o prefeito quer. Agora cabe o gestor pensar. Eu aí quero disponibilizar também essa formatação e essa modalidade para vocês. Tá, tem uma dúvida. Pois não. Você sabe me falar direcionamento lá na equipe de vigilância em saúde, que eu consigo encaminhar o relatório técnico, toda a documentação comprovando que a gente tem a necessidade desse quantitativo de agente de combate a endemias? Primeira coisa que você teria que fazer é juntar todos os FAD5. Se você procurar seu coordenador do combate à dengue, ele vai ter um documento que o agente de endemia tem, que é o mapa. É o mapa da área que cada um atua. E lá vai ter todos os imóveis visitáveis da cidade. Quando você somar, só esse somatório de imóveis, se você dividir por 800, você já tem a média mínima de agente que o Ministério custearia. Mas aí você vai juntar no relatório quantos agentes você tem que faz borrifação,
que faz intervenção com ultra baixo volume, fumacê portátil? Quantos agentes de endemias você está usando na captura de animais? Para eutanásia? Em laboratório que verifica lá a questão se a larva é de Aedes aegypti ou não? Quantos agentes você tem desempenhando atividade de supervisor de campo, que é uma atividade correlata normatizada na nossa Lei Federal 13.595? Quantos agentes você tem como supervisor geral? Então, quando você tiver tudo isso, você pega a equipe técnica da vigilância, formata tudo isso e dá entrada no processo administrativo junto à SVS, solicitando, pode até pedir para o assessor jurídico da prefeitura fazer uma espécie de parecer jurídico fundamentando a legalidade da obrigação da União custear, com base no que eu disse, que é a lei do piso, o decreto que regulamentou a lei do piso e as portarias federais. Então, todo esse ordenamento jurídico já lhe dá o direito de receber pelo quantitativo de agentes que você tem. Então, feito isso, chegando na mão do Ministério da Saúde, com certeza, um processo desse muito bem instruído, eles vão avaliar a realidade do município. Porque a realidade do município que eles sabem é que esses 106 agentes de endemias aí não estão fazendo nem os 6 ciclos de combate à dengue. A realidade que eles sabem aí é que a população, dividido lá pela média que eles criaram equivocadamente, numa ótica de PENAB, numa ótica de visitação de agente comunitário, talvez, não sei de onde eles tiraram isso, eles vão ver que eles estão redondamente enganados. Inclusive, nós temos isso para discutir com o Ministério da Saúde. Eu disse até à nossa presidente Hilda Angélica que faz questão de estar presente e até discutir toda essa tese, todos esses questionamentos com Mandetta, numa reunião que eu fui ao Ministério da Saúde, mas não foi possível na época. A pauta era outra e era muito longo o assunto, mas tiveram todo o interesse de discutir. Repito, quando a União faz o orçamento, é para custear os agentes comunitários de endemias, ele utiliza o total de agentes cadastrados. Então não tem bicho de 7 cabeças. Agora, se o município não vai atrás de quem pode resolver, fica batendo na porta de deputado, na porta de senador, na porta de governo do estado, na porta de regional de saúde, não vai resolver. Tem que ir atrás de quem paga, atrás de quem tem poder de modificar as portarias de repasse para aumentar o repasse para o município. Entendi. Eu também, eu concordo. Eu não sou muito, como o pessoal é muito de indicação, né? Acha que pela indicação vai ser mais fácil. Eu não, prefiro montar relatório técnico, caminhar para fazer análise. Perfeito. O caminho é esse. Essas cidades aqui do Rio Grande do Norte que conseguiram, elas fizeram justamente isso. Uma das cidades aqui que conseguiu financiamento para 100% dos agentes. Ela utilizou como argumento que, com a municipalização do programa Dengue em 2002, o município absorveu vários servidores da antiga SUCAM, da FUNASA. E muitos municípios hoje não contam com essa mão de obra mais. Por quê? Porque eles se aposentaram. Então eram esses servidores da FUNASA que faziam tracoma, que faziam leishmaniose, que faziam o PV portátil, que faziam captura de animais, faziam eutanásia, que trabalhavam no programa de Calazar, que faziam a análise de larvas nos laboratórios. Hoje quem é que faz isso? A força de trabalho que outrora dedicava-se apenas ao tratamento focal. Então o Ministério precisa saber da realidade do seu município. Entendi. Só assim. O senhor pode me passar o município que conseguiu? Município de Macaíba, Caicó e Currais Novos. Rio Grande do Norte. E aí o Ministério da Saúde ele vai dizer por que esses municípios recebem para 100% dos agentes cadastrados. E com certeza o Ministério vai dizer, porque eles comprovaram tecnicamente que fazem jus. Nessa cidade de Macaíba, por exemplo, da força de trabalho de agentes de endemia do tratamento focal, nós temos uma equipe de 7 pessoas que trabalha especificamente com eutanásia, com captura de animais e com vacinação e com investigação de casos na zona rural, entre outros. Então essas pessoas jamais vão entrar na média de visitação de 800 a 1.000 imóveis para o tratamento focal.
Então o Ministério não sabe disso. Quando soube, disse que de fato era um trabalho que era voltado à vigilância e que de fato o município comprovou que fazia jus ao aumento do financiamento, ao aumento do custeio com todos esses agentes. Ok? Entendi. Mais alguma dúvida? Não, acho que só. Eu estava até procurando aqui já o site da prefeitura para mim já começar a conversar. Certo, mas você pode ver diretamente para tirar essa dúvida. Você vai acessar dois sites. Você vai acessar o CENES, que é o Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde. Vou lhe passar o link direto, porque quando você entra no site principal, para achar uma burocracia, você vai entrar no... Deixa eu só mostrar a você. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, que é bom que os meninos aí já ficam por dentro, que tem gente que não consegue entrar, tem dificuldade. Eu tenho um agente aqui que o dinheiro nem não cai, ele já vê. Tá abrindo uma tela aí, Senesnet. Tá abrindo. Vocês botar, tá aparecendo o Google agora? Tá aparecendo. Pronto, quando você clicar aqui, ó, no Google, Senes, quando vocês clicarem no site principal, vocês vão achar aqui, é burocrático achar. Então vocês vão clicar nessa abazinha aqui, ó. No outro site antigo, né? No site antigo. E aí vocês vão em relatórios, vão descer lá embaixo, ocupações CBO. Rio Grande do Norte, município de Macaíba. CBO, agentes de combate às endemias. Pesquisar, e aí eu vou achar o quantitativo cadastrado. O município tem 22 agentes de endemias cadastrados. Se eu for lá no Fundo Nacional de Saúde e verificar o recurso, está vindo recurso para esses 22. É só dividir o repasse do Fundo Nacional da Vigilância do bloco Agente de Combate às Endemias, que vai ter lá o recurso, o custeio para os 22. E aí é o que precisa ser feito no município de Poços. Comprovar tecnicamente e ver o recurso. Combinado. Satisfeita, companheira Elisângela? Alguma dúvida, algum questionamento? Muito, Cosmo. Acho que deu para sanar essas dúvidas, né, Vanessa? Ah, deu sim, viu? E Cosmo, muito obrigada, né? Esses meninos aqui estão sendo um grande companheiro comigo, porque o município aqui ele é um pouco atípico, sabe? O pessoal não é acostumado muito com o ritmo de serviço, não. Eu sou, só para exemplificar, né? Minha família é toda do Nordeste, né? Então é toda do estado do Ceará. Então, assim, a gente é um pouco mais enérgico na forma de lidar com as situações. O pessoal aqui em Minas é um pouco diferenciado, sabe? Às vezes é um passinho mais lento, então o pessoal andou me estranhando muito. Igual a Elisângela falou. E aí eu diante... Mas assim, sabe, Cosmo? A Vanessa está sendo parceira nossa, portas abertas, nos recebe sempre quando a gente precisa, seja pelo WhatsApp, seja presencial. São poucos os gestores, sabe, que tem esse carinho e tem esse contato de perto com os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. Eu falo mais até mesmo pelos agentes comunitários de saúde, que a gente é da comissão, mas a maioria nem recebe, nem quer saber, igual ela está falando, nessa parte, né, de estar trabalhando. Sempre vai, né, na classe mesmo que trabalha, aí cobra, que são os ACS, mas o restante da equipe nunca é cobrada, e ela não. Vanessa o bom diálogo evita guerra entre os povos. E hoje os agentes comunitários, as equipes de estratégia de saúde da família, elas estão fadadas a um problema que é crônico no Brasil todo, que é a falta de planejamento no processo de trabalho. Nós temos enfermeiros que, em sua maioria, se desdobram, fazem milagres e não tem tempo de planejar. Se nós formos lá na PENAB, vocês vão ver as atribuições de um enfermeiro numa equipe. Ele não consegue fazer, porque muitas das vezes ele trabalha até para o médico.
Então, se não tem esse diálogo, essa discussão do processo de trabalho, eu vou ter de fato algumas ranhuras da categoria que está sendo cobrada legitimamente, pedir a saída da secretária, da categoria que está sendo cobrada legitimamente, achar que tem razão e não produzir para aquilo que ele já ganha para fazer. Então, quando eu instalo esse diálogo e eu converso abertamente, eu explico as coisas, não que ninguém não saiba, porque está na lei, já é obrigado a saber. Pouco importa se leu, se viu no diário, deu publicidade, vale o que está no texto. Mas quando se instala um diálogo, se aproxima dos agentes, né? A secretária está de parabéns por isso, porque no momento que ela recebe, ela tem a oportunidade dela ouvir a crítica a ela diretamente. E aí ela ouvindo a crítica diretamente, ela vai explicar que não é bem assim, que ela está certa e que o agente está errado. Mas no diálogo aberto ela também pode reconhecer que ela errou e pedir desculpas. Então ela vai ganhar amigos, vocês vão ganhar uma parceira. E imagina aí se o município de Poços sai na frente aí em Minas Gerais e adota esse projeto de lei de fardamento em dinheiro. Então, A economicidade que esse município vai ter, a geração de emprego e renda, a circulação de impostos, a satisfação da categoria. Imagina aí uma solenidade amanhã ou depois, todo mundo recebendo os seus kits da mão do prefeito simbolicamente e prestando conta publicamente que aquele fardamento foi adquirido diretamente pelos agentes que prestaram conta, que compraram de qualidade e que o gestor valorizou. Então, às vezes, o que falta para eu ter um ânimo para desempenhar minhas atividades a contento? Às vezes falta essa valorização que é tão simples de fazer. Às vezes falta um diálogo aberto. Às vezes falta essa parceria, né? Porque cobrar, aí eu não estou me referindo à secretária, cobrar é muito fácil, mas dar a sua contrapartida àqueles agentes, tem gestor que não quer. Por isso que eu adoto a frase: direito tem quem direito anda, mais deveres cobra quem direito dá. Como é que eu posso cobrar uma alta produção num agente que trabalha na zona rural, que ele se desloca botando gasolina do bolso dele na moto que já é dele? Cadê o direito dá? Mas se a secretária estabelece uma ajuda de custo de transporte, ela vai cobrar a produção. Por quê? Porque está recebendo uma ajuda de custo. É diferente. Então, por isso da frase: direito tem quem direito anda, deveres cobra quem direito dá. Quando essas duas, né, se essas duas palavrinhas andam juntas, a via dupla, a coisa anda. E aí, logicamente, a categoria tem que ajudar a secretária no que lhe cabe, no que é possível, porque se a coisa anda, vem mais recursos, o povo adoece menos, gasta menos na média e na alta complexidade, a população vai ter uma satisfação maior com o serviço. Os anjos do SUS, que verdadeiramente são anjos do SUS, mas tem alguns que dobraram as asas e botaram dentro da bolsa, passam a ser revistos pela população como verdadeiros anjos do SUS, como era antigamente. O que acontecia antigamente com o empenho que os agentes tinham? Era um programa novo, não tinha equipe de estratégia de saúde da família. Dissesse que ia mexer com agente de saúde para ver a revolução, o povo ia para a rua, com o meu agente não mexe não. Se disser hoje, em alguns casos isolados, vai ter pessoas da população. Mas independentemente de ter agentes de endemias, eu acho que a gente abordou as questões pertinentes a ele, a secretária também, com todo interesse. E é nordestina, né? É nossa. É aqui minha vizinha, é do Ceará. E assim é isso, gente. Eu acho que dialogar, eu estou sugerindo até para eles aqui, secretária, eu gravei toda a reunião com um programa de computador. Vou estar disponibilizando para a Elisângela e estou sugerindo a ela que solicite de você um dia, pode ser uma tarde, bota todo mundo no auditório e bota essa nossa reunião no telão. Porque aí vai servir para muita coisa, principalmente para verem que você é uma pessoa do diálogo, que você está querendo estender a mão para a categoria, agora fazendo o que é certo, usando o direito e o dever. Porque quando o direito e o dever andam juntos, a coisa funciona. Ok?
Pertinho, Cosmo. A gente tem que Combinado, Cosmo, quero que... Desculpa, deixa eu só falar com ele aqui um minutinho. Eu quero te agradecer, viu? Foi muito esclarecedora a reunião. Espero que a gente esteja sempre aí parceiro, igual os meus agentes, acho que estão comigo aí, estão me ajudando. E a gente quer isso mesmo, sabe? Que a classe seja bem atendida, que a nossa população também seja bem atendida. Então, meu muito obrigado. Obrigado a vocês pela confiança, dizer que o Sindas RN dá esse suporte aos companheiros quando é possível. A nossa Confederação Nacional, a CONAX, a nossa presidente Hilda Angélica também se desdobra para dar esse suporte e queria eu poder me dividir em 1000, né? Eu até reclamei lá em Brasília que o meu problema é com quem criou o tempo, né? Que o dia só tem 24 horas, mas a gente faz o que pode. Obrigado, viu, Cosmo? Obrigado, um abraço a todos. Vou finalizar que eu tenho outras coisas aqui. Fiquem com Deus. Amém. Deus